Denúncia real dessa avó. Velha ingênua. Ele riu esvaziando minha conta e sumindo com 120 mil reais. Como eu pude acreditar em suas promessas? Era um dia ensolarado quando conheci Lucas. Um jovem carismático que apareceu na minha vida como um raio de sol. Ele tinha um sorriso largo, um jeito de falar que fazia qualquer um acreditar que tudo era possível e, principalmente, que eu poderia multiplicar meu suado dinheiro. Depois de tantos anos como professora, encomizando cada centavo, finalmente tinha juntado 120 mil reais. Isso era suficiente para realizar meu sonho de viajar pelo mundo. Mas a vida tem suas reviravoltas. A princípio, parecia tão simples. Lucas me mostrou gráficos coloridos em seu laptop, estratégias mágicas de investimento, e tudo parecia tão profissional. Enquanto ele falava, eu via meu sonho se materializando diante dos meus olhos. Apesar do alerta constante de minha família e vizinhos, que me chamavam de ingênua, eu me deixei levar pelas promessas dele. Confie em mim, dona Elsa. Esse investimento vai mudar sua vida. Ele exclamava com uma empolgação contagiante. Eu acreditava. As conversas e risadas que compartilhamos tornaram-se frequentes e ele passou a ser como um amigo próximo. Ignorava os olhares desconfiados de todos à minha volta, sorrindo para o futuro que imaginei ao lado de um passaporte carimbado com selos de vários países. Mas logo o sol se pôs, e com ele meu mundo virou um pesadelo. Uma manhã eu acordei, ansiosa para verificar minha conta, quando o chão sumiu. Sob meus pés, tudo estava zerado. ZERADO. A sensação foi como levar um soco no estômago. O desespero tomou conta de mim. Ele me enganou. Eu não podia acreditar que alguém tão novo e carismático tinha me feito isso. Como? Por quê? A visão de Lucas, rindo ao ver minha conta esvaziada, ecoou na minha mente. Ele era apenas uma peça de um grande quebra-cabeça que se montava na minha frente. Uma rede de golpistas que mirava em idosos, pessoas vulneráveis e confiantes. O nó na minha garganta se apertou. Eu estava sozinha, sem os recursos que me custaram uma vida inteira de trabalho e sacrifícios. Enquanto eu tentava juntar os pedaços, uma determinação começou a crescer dentro de mim. Não aceitar a derrota. Não era apenas uma opção. Era uma necessidade. Recuperar meu dinheiro e expor essa rede de traição era meu novo objetivo. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: até onde eu estaria disposta a ir por justiça e redenção numa sociedade que pende a desprezar os mais velhos? Um dia, enquanto caminhava sem rumo, uma figura familiar cruzou meu caminho. Era alguém que eu conhecia bem, mas que parecia se encaixar perfeitamente nesse esquema de engano. Meu coração disparou e as dúvidas começaram a surgir. Poderia alguém tão próximo de mim estar envolvido nisso? O que eu faria com essa nova descoberta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Meu coração disparou quando vi quem cruzava meu caminho. Era a Ana, minha vizinha, sempre tão gentil e prestativa. Mas naquela hora, o sorriso dela parecia forçado. Ela hesitou, olhou para os lados como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. E então, num sussurro apressado, me puxou para um canto. Dona Elsa, preciso falar com a senhora. É sobre o Lucas. Aquelas palavras fizeram meu estômago gelar. O que mais eu poderia ouvir? O que mais poderia ser revelado? O que eu não sabia? A senhora precisa ter cuidado. Tem algo muito suspeito acontecendo. Eu vi ele conversando com um homem. Parecia sério e, pelo jeito, não era só um negócio de investimento. Um nó se formou na minha garganta. A confiança que eu tinha em Lucas começou a se transformar em uma nuvem pesada de desconfiança. Eles estavam falando sobre outras pessoas, como se fossem alvos. Alvos? Meu sussurro mal saiu da boca. Ana estava tremendo e eu mal consegui digerir o que aquilo poderia significar. Sim, enganando pessoas. Eu sei que parece loucura, mas ele disse algo sobre... Ana hesitou novamente. Um peso se acumulara entre nós. As palavras pareciam pesadas como chumbo. Ele mencionou a velha ingênua. Senti como se um raio tivesse atravessado meu peito. Era como se cada palavra escavasse mais fundo o buraco em minha confiança. Ele realmente havia me descrito assim? O que mais Lucas sabia? A raiva começou a ferver dentro de mim. E se Ana estava certa? E se ele tivesse um plano muito maior, envolvendo não só a mim, mas outras pessoas como eu, vulneráveis e sonhadoras? O que você ouviu mais? A urgência nas minhas palavras quase me fez trair a calma que tentava manter. Não, consegui escutar tudo, mas parece que ele está garantido de que ninguém vai desconfiar dele. Ele está se movendo rápido, Dona Elsa. Melhor não ficar perto dele. Ela parecia tão assustada quanto eu. Mas conforme falávamos, uma dúvida aterrorizante me assolou. E se Lucas não estivesse sozinho? E se ele tivesse aliados? Um frio percorreu-me na espinha quando me lembrei do sorriso dele, de sua confiança, um escudo de carisma que me tinha cativado. A sensação de estar em uma armadilha começou a se formar com mais força. Justamente naquele momento, quando eu estava prestes a perguntar a Ana mais detalhes, um grito cortou o ar. Uma mulher caiu, a poucos passos de nós, seu rosto enrugado, cheio de desespero. Ajuda! Ele se foi. Ele levou o meu dinheiro. Oh, não! Não poderia ser. Não poderia haver outra vítima. As pessoas começaram a se aglomerar ao redor dela, mas tudo que eu conseguia ver era Lucas. Ele estava lá no canto, observando, seu sorriso ainda intacto, mesmo diante da cena caótica. Olhos vazios e cheios de escárnio. Mas, de repente, eu percebi algo mais. E olhava para Ana. Era como se eles compartilhassem um segredo que eu não conhecia. Meu coração disparou. Um misto de medo e raiva começava a borbulhar. Ana parecia ter notado também. Nós trocamos um olhar e dali entendi o que mais ele esconderia. O que se passava por trás daquele sorriso encantador. O chão sob meus pés parecia instável. Tudo o que eu pensava ser certo começava a desmoronar. A pergunta martelava em minha cabeça. Eu realmente conhecia quem era Lucas?
O que mais restava a descobrir? O que mais estava por vir? E enquanto essa dúvida me consumia, ele começou a andar em nossa direção. E pela primeira vez, percebi que ele não vinha apenas para mim. Um novo jogo tinha começado. O chão sob meus pés parecia se mover, e eu apenas pude olhar para Lucas com uma mistura de medo e raiva. Ele se aproximou de nós, um sorriso no rosto que agora parecia uma máscara. Ana ficou paralisada ao meu lado, os olhos arregalados. Dona Elsa, que coincidência encontrar você aqui, disse Lucas com um tom despretensioso, mas havia algo em sua expressão que me fez sentir um frio na espinha. O que ele estaria tramando? E por que ele olhava para Ana como se soubesse que ela sabia mais do que deveria? Antes que eu pudesse responder, uma sirene estridente cortou o ar. O som ecoou pelas ruas e a multidão começou a se agitar. Um grupo de policiais apareceu, seus uniformes azuis, contrastando com o pânico que começava a se espalhar. Eu senti meu coração acelerar. Eles vieram por causa dos gritos daquela mulher caída, sem dúvida. Mas o que mais havia por trás disso? Precisamos sair daqui, sussurrei para Ana. Puxando-a de lado, mas Lucas se moveu rapidamente, colocando-se entre nós e a saída. Não, não! Deixe-me explicar, começou ele, mas eu não estava ouvindo. Eu só queria saber a verdade. E tudo o que estava acontecendo parecia tão errado. O nervosismo de Ana me fez perceber que ela estava prestes a desmoronar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que até então estava em silêncio, avançou da multidão. Seu olhar fixou em Lucas e eu reconheci aquele rosto. Era a mãe de uma amiga minha, alguém que sempre foi respeitada no bairro. Os olhos dela estavam vermelhos e ela parecia determinada. Lucas, eu sei o que você fez. O ar ficou pesado e uma energia elétrica percorreu a multidão. O sorriso de Lucas imediatamente desapareceu. Você não sabe do que está falando. Ele começou a se afastar, mas a mulher insistiu, segurando o braço dele. Eu vi você com aqueles homens, comprei com você, e agora estou arruinada. Você roubou o meu dinheiro. Palavras de desespero e indignação se misturaram com murmúrios da multidão. O caos começou a se espalhar. As pessoas se aglomeraram. A tensão acumulada se transformou em um clamor. Golpista! Alguém gritou. E a palavra reverberou como uma bomba naqueles momentos densos. Lucas parecia perder a compostura. Ele olhou em volta, buscando uma saída, mas agora estava cercado. Silêncio! Não escutem essa louca! Ele gesticulou, mas sua máscara de confiança estava se quebrando. A cada palavra, eu sentia o nó na minha garganta se apertar. Mas Lana me puxou e nós tentamos nos afastar da confusão. Mas antes que pudéssemos nos perder entre a multidão, uma outra figura emergiu. Era o homem que Lucas havia encontrado antes. Ele estava com um olhar sombrio e veio em nossa direção. Mas eu não sabia se estava ali para ajudar ou ameaçar. Ei, você conhece ele? Ele olhou para mim e meu coração disparou. Está envolvida nisso também? Ele parecia saber demais do que deveria. Mas então, o que eu jamais poderia imaginar aconteceu. Uma câmera apareceu em nós. Alguém havia filmado tudo. O homem gritou para todos se afastarem.
enquanto o foco da gravação capturava a troca entre Lucas e a mulher. A confusão se transformou em um frenesi. Eu me sentia presa em uma montanha-russa de emoções. Olhei para Lucas e vi um vislumbre de verdadeiro pânico. Ele estava prestes a ser exposto, e naquele momento a teia de mentiras estava se desmoronando rapidamente ao nosso redor. A senhora vai se arrepender de me acusar. Eu só estava ajudando. Lucas se defendeu, mas as palavras saíam fracas e tremidas. As pessoas, antes céticas, agora estavam contra ele, e a coletividade começava a procurar respostas. Quando a mulher lançou um olhar de desprezo para ele, algo forte virou dentro de mim. Eu tinha bebido da fonte dessa confiança, e agora tudo o que eu via eram as consequências. Mas a necessidade de saber a verdade era incontrolável. O que mais ele escondia? A pergunta pulava como um jogo de ping-pong em minha mente. E assim, à medida que os policiais se aproximavam, prontos para intervir, o pânico tomou conta no ar. Eu sabia que naquelas horas nada mais seria como antes. O que aconteceria a seguir poderia virar meu mundo de cabeça para baixo. E enquanto eu olhava para a expressão de desespero de Lucas, a verdade começava a deslizar de seus lábios. Se algo era realmente errado, eu iria descobrir. Mas quão longe eu estava disposta a ir para desenterrar a verdade. O chão sob meus pés parecia se mover, e eu apenas pude olhar para Lucas com uma mistura de medo e raiva. Ele se aproximou de nós, um sorriso no rosto que agora parecia uma máscara. Ana ficou paralisada ao meu lado, os olhos arregalados. Dona Elsa, que coincidência encontrar você aqui, disse Lucas, com um tom despretensioso. Mas havia algo em sua expressão que me fez sentir frio na espinha. O que ele estaria tramando? E por que ele olhava para Ana como se soubesse que ela sabia mais do que deveria? Antes que eu pudesse responder, uma sirene estridente cortou o ar. O som ecoou pelas ruas e a multidão começou a se agitar. Um grupo de policiais apareceu, seus uniformes azuis contrastando com o pânico que começava a se espalhar. Eu senti meu coração acelerar. Eles vieram por causa dos gritos daquela mulher caída, sem dúvida. Mas o que mais havia por trás disso? Precisamos sair daqui, sussurrei para Ana, puxando-a de lado. Mas Lucas se moveu rapidamente, colocando-se entre nós e a saída. Não, não, deixe-me explicar, começou ele, mas eu não estava ouvindo. Eu só queria saber a verdade, e tudo o que estava acontecendo parecia tão errado. O nervosismo de Ana me fez perceber que ela estava prestes a desmoronar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que até então estava em silêncio, avançou da multidão. Seu olhar fixou em Lucas, e eu reconheci aquele rosto. Era a mãe de uma amiga minha, alguém que sempre foi respeitada no bairro. Os olhos dela estavam vermelhos, e ela parecia determinada. Lucas, sei o que você fez. O ar ficou pesado, e uma energia elétrica percorreu a multidão. O sorriso de Lucas imediatamente desapareceu. Você não sabe do que está falando. Ele começou a se afastar, mas a mulher insistiu, segurando o braço dele. Eu vi você com aqueles homens.
comprei com você e agora estou arruinada. Você roubou meu dinheiro. Palavras de desespero e indignação se misturaram com murmúrios da multidão. O caos começou a se espalhar. As pessoas se aglomeraram. A tensão acumulada se transformou em um clamor. Golpista! Alguém gritou. E a palavra reverberou como uma bomba naqueles momentos densos. Lucas parecia perder a compostura. Ele olhou em volta, buscando uma saída. Mas agora estava cercado. Silêncio! Não escutem essa louca! Ele gesticulou, mas sua máscara de confiança estava se quebrando. A cada palavra eu sentia-o. Nó na minha garganta se apertar mais. Ana me puxou e nós tentamos nos afastar da confusão. Mas antes que pudéssemos nos perder entre a multidão, uma outra figura emergiu. Era o homem que Lucas havia encontrado antes. Ele estava com um olhar sombrio e veio em nossa direção, mas eu não sabia se estava ali para ajudar ou ameaçar. Ei, você conhece ele? Ele olhou para mim e meu coração disparou. Está envolvida nisso também? Ele parecia saber de mais do que deveria. Mas então, o que eu jamais poderia imaginar aconteceu. Uma câmera apareceu em nós. Alguém havia filmado tudo. O homem gritou para todos se afastarem, enquanto o foco da gravação capturava a troca entre Lucas e a mulher. A confusão se transformou em um frenesi. Eu me sentia presa em uma montanha russa de emoções. Olhei para Lucas e vi um vislumbre de verdadeiro pânico. Ele estava prestes a ser exposto, e naquele momento a teia de mentiras estava se desmoronando rapidamente ao nosso redor. A senhora vai se arrepender de me acusar. Eu só estava ajudando. Lucas se defendeu, mas as palavras saíam fracas e tremidas. As pessoas, anticéticas, agora estavam contra ele, e a coletividade começava a procurar respostas. Quando a mulher lançou um olhar de desprezo para ele, algo forte virou dentro de mim. Eu tinha bebido da fonte dessa confiança, e agora tudo o que eu via eram as consequências. Mas a necessidade de saber a verdade era incontrolável. O que mais ele escondia? A pergunta pulava como um jogo de ping-pong em minha mente. E assim, à medida que os policiais se aproximavam, prontos para intervir, um tremor percorreu a terra. Um grande estrondo blindou o som da multidão. Uma explosão à distância. A poeira subiu e gritos de pânico ecoaram. A atenção de todos se voltou e vi um carro desgovernado vindo em nossa direção. Meu corpo reagiu de instinto. Ana! Gritei, puxando-a para o lado, o coração disparado. A pressão do momento criava uma confusão em mim. O carro passou feito um raio e, em meio ao caos, algo voou para o alto. Uma passagem de documentos. Quase como em câmera lenta, vi a identificação de Lucas caindo do carro, que finalmente parou a alguns metros de nós. Era um documento não apenas com seu nome, mas também com fotos e informações de várias pessoas, incluindo algumas que conhecia. O impacto de tudo o que estava acontecendo me deixou sem palavras. O que estava acontecendo? A verdade estava escorrendo por entre os dedos, e uma gota de medo e raiva ocupou meu peito. E então, ao olhar para Lucas, vi um semblante que nunca tinha percebido antes. Ele estava com uma expressão de pavor, como se sua vida estivesse de fato em jogo. Minha cabeça girava. O que tudo isso significava?
Quantas mentiras estavam escondidas atrás daquele sorriso encantador. Enquanto a multidão se aglomerava em torno do carro, a pressão aumentava. O que mais poderia acontecer? O que mais Lucas escondia? A grande revelação estava ali, diante de mim. Mas o que significava aquilo para nós? E o sorriso de Lucas, que antes me parecia amigável, agora se tornava um mistério assustador, enquanto ele tentava se afastar dos policiais. Meu coração se enchia de perguntas, e a necessidade de descobrir a verdade nunca foi tão intensa. Enquanto a confusão se intensificava, meu coração disparou. O carro desgovernado parou e a poeira subiu, obscurecendo a visão. Mas era o que estava acontecendo ao nosso redor que mais me preocupava. Gritos, murmúrios, pessoas empurrando-se. A multidão estava agitada e eu sabia que algo muito maior do que eu poderia imaginar estava prestes a acontecer. Ana me puxou novamente, ainda em estado de choque, mas eu não conseguia tirar os olhos de Lucas. Ele estava ali, parado, com os olhos perdidos, e algo em seu olhar começou a se transformar. O sorriso que antes era encantador, agora mais parecia uma máscara desmoronando. Então, do nada, uma voz cortou o ar. Lucas, você vai pagar por isso! Era Roberto, um ex-vizinho meu, que sempre teve uma rixa com ele. Eu nunca realmente sabia o porquê, mas agora, vendo Roberto avançar com ódio nos olhos, percebi que ele não era o único que tinha uma contagem a ajustar com Lucas. Neste momento caótico, o que eu nunca poderia imaginar aconteceu. No meio da confusão, alguém gritou: "É um golpe! Ele é um traidor!" As palavras elevaram as emoções e os ânimos da multidão. Olhei para Lucas e, para meu horror, ele já não era mais aquele jovem carismático. Havia um terror genuíno em seu rosto, como se ele tivesse sido descoberto. A máscara caiu. E o que antes parecia uma grande mentira estava se precipitando em direção a um clamor de revelações. A multidão começou a se agitar, ansiosa para ver o que ocorreria a seguir. "Me deixe em paz, Roberto!" Lucas gritou, sua voz tremendo. "Você não sabe do que está falando." Mas a ignorância não era mais uma opção. E precisava entender tudo isso. E então algo explodiu. Não em um sentido literal, mas emocional. Uma mulher da multidão se adiantou, seus cabelos desgrenhados e os olhos cheios de lágrimas. "Dona Elsa, você não sabe o que ele realmente é." A multidão ficou em silêncio, a atenção focada nela. Uma dor profunda atravessou meu peito. Eu não queria ouvir, mas a urgência das palavras dela me fez parar para prestar atenção. "Você está prestes a tomar a maior decisão da sua vida. E ele está mentindo para todos nós. É uma farsa." Lucas a olhou espantado, como se ela tivesse revelado um segredo sobre ele, que ele não queria que viesse à tona. A mulher prosseguiu com fervor. "Eu sou uma das vítimas. Ele desapareceu com meu dinheiro. O dele nunca foi seu." O impacto daquelas palavras fez meu mundo tremer. Tudo começou a fazer sentido, mas de uma maneira aterradora. No meio da raiva e do desespero da multidão, olhei para Lucas novamente. "Dona Elsa, eu não fiz isso." Ele implorou, sua voz agora fria. "Eu só ajudei." Mas sua expressão já não convencera ninguém. Eu podia sentir a onda de indignação se formando.
Fui cercada por memórias de tantas promessas, de sonhos atrasados, e a certeza de que havia, de fato, algo muito mais profundo se desenrolando na minha frente. E então, em meio ao tumulto, um homem apareceu. Ele estava vestido com um terno escuro e tinha um olhar que parecia perfurar Lucas. Você não deveria ter voltado, Lucas. A voz dele era firme e o som tinha a intensidade de um trovão. O homem se apresentou como Ricardo. E as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Você sabe que não cumpriu o que prometeu e nos deixou numa situação desesperadora. A revelação atingiu como um raio. Lucas não era apenas um golpista, mas parte de um esquema muito maior e mais horrível do que eu realmente podia conceber. O homem estava claramente ali para lidar com as consequências da traição de Lucas. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, e a claustrofobia da situação me apertava o peito. Você não pode nos deixar por isso. Eu quero o meu dinheiro de volta, Ricardo gritou. E agora a multidão estava em polvorosa. O rosto de Lucas palideceu e, num movimento rápido, ele se virou, tentando escapar. Ele saiu correndo, mas a multidão se levantou como uma onda, seguindo. A adrenalina pulava em mim. O desejo de ver a verdade, de entender toda essa traição, me empurrou a seguir essa cúpula de pessoas. No fundo, uma pergunta angustiante martelava minha mente. Quanto mais eu realmente conhecia Lucas? Que mais segredos ele escondia? E o pior, eu ainda estava em perigo? Essa história eu sabia que não tinha fim. Essa sequência de revelações havia apenas iniciado um novo capítulo de caos. E eu, como peça central de tudo, estava cada vez mais imersa nas sombras do enigma que seria desvendado. Quando o caos tomou conta, eu sabia que a verdade estava muito mais perto do que eu tinha imaginado. Mas no meio da agitação, algo realmente absurdo aconteceu. Um grito agudo cortou o ar. A multidão virou seu olhar na direção do barulho. Era uma mulher com uma aparência desfeita, seu rosto marcado pelo desespero. Lucas, eu te conheço. Você não pode escapar. Era Clara, a amiga da escola. Eu não a via há anos. Meus pensamentos se confundiram. O que ela estava fazendo aqui? O pânico em seu olhar me fazia sentir uma energia estranha. Mas antes que eu pudesse encarar a cena, uma pessoa do lado oposto gritou. Lucas, o que você fez? O coração começou a acelerar e a tensão no ar parecia vibrar. Lucas, agora acuado, olhou para mim, para a multidão, e então, em um impulso, ele começou a correr em direção à saída. Mas Clara, com olhos fixos, não o deixou escapar. Ela avançou, segura, e o agarrou pelo braço. Você não podia ter feito isso. A maioria da multidão ficou paralisada. O que era aquilo? O que ele tinha feito? Eu estava começando a ficar mais confusa, mas a raiva começou a ferver com a ideia de que algo muito mais profundo estava se desenrolando. Quem sabe, Clara? Eu gritei, mas minha voz mal se destacou entre a confusão. Ele me prometeu. Ele levou meu dinheiro também. As palavras dela saíram entrecortadas e podia ver o pânico em seus olhos. Corações acelerados e rostos estranhos
começaram a surgir ao nosso redor. Outros gritos ecoavam pela multidão à medida que mais pessoas se lembravam de Lucas e suas promessas. Ele também enganou minha mãe. Alguém berrou. Ele é um mentiroso! E assim o quebra-cabeça começou a se encaixar. Mas no meio desse turbilhão, o que aconteceu em seguida simplesmente me deixou sem chão. Um homem que eu nunca tinha visto antes avançou da multidão com um olhar determinado. Ele era alto e sua presença intimidante parecia controlar a situação. Veio em direção a Lucas e Clara, e quando ele chegou perto, algo na expressão dele fez meu coração disparar. Lucas, você sabe o que precisa fazer. É hora de você assumir a responsabilidade, ele disse, e sua voz ecoou com um tipo de autoridade que fez todos calarem a boca. O que significava aquilo? Como? Ele sabia de Lucas? Lucas, agora em pânico, gaguejou. Eu não fiz nada de errado. Mas a assertividade do homem foi como um golpe. Você se aproveitou, Lucas. Você vai se ferir se não parar com isso. Enquanto eu tentava juntar as peças, o impacto das palavras do homem se transformou em um verdadeiro abalo. Esperem, o que você está dizendo? Eu gritei. Sentia que tudo estava conspirando, mas não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Nesse instante, enquanto Lucas tentava escapar, um grupo de pessoas emergiu da multidão. Algumas segurando cartazes, outras com câmeras. Esse é o homem que nos enganou! Alguém gritou, e senti um calafrio na espinha. Eram todas as vítimas, pessoas que pareciam ferozes, mas também desesperadas, unidas pela dor. Então, em uma reviravolta que eu nunca poderia ter previsto, o homem que antes intimidava Lucas se virou para mim e disse, em um tom sombrio: "E você, Dona Elsa, estava tão perto de descobrir." O chão sob meus pés se desfez. O que ele sabia sobre mim? Era como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia mudar tudo. As peças flutuavam em minha mente. E eu percebi que a dimensão do envolvimento de Lucas não era apenas um golpe isolado. Ele estava ligado a algo muito maior, algo que eu não envisagei. E a cada palavra proferida, o nó na minha garganta se apertava. A história só começa agora, Elsa, o homem disse, e o sorriso em seu rosto não era de alívio, mas de um desafio sombrio. Eu não tinha palavras. O que mais estava por vir? E o que tinha a ver comigo? Senti meu peito apertar com a urgência de saber a verdade, e ao mesmo tempo, uma onda de medo me envolveu. Essa história tinha virado um jogo muito mais complexo do que eu jamais teria imaginado. A história só começa agora, Elsa. As palavras do homem ecoaram em minha cabeça como um trovão distante. Um frio percorreu minha espinha. O que ele sabia que eu não sabia? O que significava aquela tensão crescente? Eu precisava entender e, ao mesmo tempo, queria me afastar de Lucas, que estava cada vez mais cercado pela multidão furiosa. A mulher Clara mantinha o semblante sombrio, enquanto Lucas tentava se desvencilhar, mais assustado do que nunca. Olhei para Ana, que parecia horrorizada. O que mais Lucas tinha feito? O que mais ele escondia? Foi então que o homem de terno escuro se aproximou de mim. O olhar dele era profundo, e eu sentia que ele via muito mais do que meu desespero.
O que você acha que está acontecendo aqui, Elsa? Sua voz estava calada, mas carregava um peso que parecia quase insuportável. Eu não sei, respondi, os nervos à flor da pele. E antes que pudesse dizer mais, uma explosão de gritos fez meu coração disparar. A multidão agora estava contra Lucas, e eu vi pessoas avançando. Para ele, como se quisessem justiça, ou pior, vingança. Parem, por favor! Gritei, mas ninguém ouvia. O clima era de raiva e desespero. Lucas, inchado de pânico, começou a gritar também. Não é o que vocês pensam. Eu não sou um golpista. Mas suas palavras eram como balas perdidas, não atingindo ninguém. Ele estava cercado por almas iradas, todas exigindo uma resposta, todas buscando um culpado. A adrenalina me tomou. Pedi a Deus que não acontecesse nada pior. Mas nesse exato momento, algo inesperado roubou meu ar. Um carro surgiu desgovernado, atravessando a multidão, e em um impulso selvagem, pessoas se jogaram para os lados. O som do metal, se chocando contra a calçada, soou como um estalo fatal. O carro se desviou e parou com um estrondo perto de Lucas. O caos se instalou. As pessoas gritavam, e eu via o terror nos olhos de Lucas. Ele estava encurralado e não havia saída. O homem interno fortaleceu o passo, e enquanto ele se aproximava, algo incompreensível aconteceu. Lucas, em um ato de desespero, puxou algo do bolso e jogou em direção ao homem. A multidão congelou. Era um objeto cortante, e o impacto foi mortal. O homem caiu. O grito de dor que saiu de sua boca ecoou como uma referência ao horror que se desdobrava. Meus olhos se arregalaram de choque. O que havia acontecido? Lucas não podia ter feito aquilo. Ele não podia ser capaz de tanta crueldade. No entanto, à medida que o homem caía, algo caiu do seu terno. Uma pasta. Com um movimento rápido, eu consegui chegar mais perto e olhei. A pasta se abriu e, em um momento de clareza, reconheci o que estava lá. Fotos, gráficos e uma lista com nomes. Vários nomes. E entre eles estava o meu. Meu próprio nome estava listado. O que estava acontecendo? Ana, ao meu lado, ficou paralisada. Todo mundo estava em choque. Olhei para Lucas. Os olhos dele agora eram de um homem completamente descomposto. Não era para acabar assim, ele gritou, e foi como se o chão sob meus pés se desintegrasse. Mas então, em meio ao caos, a multidão começou a murmurar. Essas pessoas, o que é isso? Uma mulher? Saiu da multidão, puxou uma folha de papel da bolsa e começou a ler em voz alta. Elsa, não pode ser verdade. O nome dela tá na lista de próxima. A atmosfera se transformou. O olhar de ódio que antes estava em direção a Lucas, agora se voltava para mim. Meu coração disparou. O que Lucas realmente havia feito? Ele não era só um golpista, mas havia algo maior em jogo. Algo que ameaçava não só a minha vida, mas as vidas de muitos. As perguntas começaram a girar na minha mente. Escondia uma sirene ao longe. A polícia se aproximava. O que faria a seguir? E, acima de tudo, como eu lidaria com a verdade que se revelava?
me arrastando para um abismo que agora sentia no fundo da alma. Enquanto me perguntava, uma onda de temor se ergueu em mim. É só o começo. A reviravolta estava apenas começando. O que havia acabado de acontecer me deixou sem palavras. O silêncio pesou o ar, enquanto a multidão se recuperava do choque. Eu olhei para a lista que caíra da pasta e meu coração quase parou ao ver meu nome. A verdade se desenrolava diante de mim, empurrando-me a confessar a mim mesma que estava em um labirinto de mentiras. Com a multidão agitada, sem palavras, uma nova mulher emergiu do fundo. Seu olhar era intenso, focado. Ele não é o único envolvido, ela gritou. E suas palavras ressoaram como um trovão. Eu sei de tudo. Meu estômago se revirou. O que mais havia? Lucas, agora pálido como um fantasma, olhou em volta, o desespero estampado em seu rosto. Contudo, a mulher se dirigiu a mim. Dona Elsa, você precisa saber, tudo isso tem mais a ver com você do que imagina. O que você quer dizer? Eu perguntei, quase ofegante. Minha adrenalina disparou, enquanto eu tentava processar suas palavras. Ela respirou fundo e prosseguiu. Eu senti uma onda de raiva e medo. Como assim? Temos que falar sobre a conexão que você e Lucas têm, ela insistiu. Imediatamente, meu coração afundou. O que poderia haver entre nós que eu não sabia? Uma conexão? Uma sirene se aproximava, mas em vez de procurar abrigo, as pessoas se inclinaram mais para ouvir. Meu corpo inteiro tremia. Ele não foi apenas um amigo, foi uma arma, uma ferramenta em um plano muito maior. E você, ela apontou para mim, pode ser a chave para desmantelar essa operação. O homem interno escuro começou a se levantar, seu rosto coberto de dor, mas ainda mantendo a expressão de autoridade. Você está colocando em risco tudo o que conquistamos, Lucas. Ele olhou para mim e eu senti a pressão de sua presença. Agora tudo se volta contra você. Lucas recuou. A expressão de pânico se transformou em algo mais sombrio. Ele gesticulou, tentando se defender. Eu não sabia. Era tudo uma fachada. Seus olhos estavam em chamas. Pare de mentir! A mulher gritou. Todo mundo aqui sabe que você é o elo que une essa rede. E agora, suas mentiras vão desmoronar. Meu coração parecia um tambor. Cada batida ecoava a urgência da situação. De repente, em uma reviravolta que eu não vi vindo, Clara, a amiga da escola, gritou. Ele tem meu pai. Ele foi sequestrado. Volch, uma expressão local. Você não percebe que é como um golpe. O que ela estava dizendo? O eco da multidão me envolveu em um turbilhão de reações e vozes indignadas. Como assim, Clara? Eu consegui perguntar. Minha mente estava inundada de perguntas. A tensão era palpável. Meu pai se envolveu em um negócio com eles e agora está desaparecido. Por isso Lucas se aproximou de você, Dona Elsa, para ter acesso a recursos e informações. E então tudo começou a fazer sentido. Lucas não estava apenas tentando me enganar. Havia uma rede de poder em que todos nós estávamos enredados. Uma rede em que eu, sem saber, estava sendo usada como isca. As memórias de Lucas, todas as promessas, eram apenas peças em um jogo muito mais complicado. Enquanto as sirenes se aproximavam,
Eu sabia que precisávamos de respostas. A revelação de Clara era mais do que eu poderia suportar. Agora, não apenas Lucas, mas também minha própria vida estava em jogo. O que mais eu não sabia? E quem realmente estava coordenando tudo isso? Com uma determinação renovada, decidi que não podia mais ficar parada. Nós precisamos descobrir a verdade. Precisamos salvar seu pai, Clara, eu gritei, e as palavras fervilharam no ar. Lá, entre a agitação e a incerteza, algo em mim despertou. O jogo estava apenas começando e eu estava pronto para entrar nessa luta. Mas quão longe eu seria capaz de ir? O que mais ia aparecer da sombra? A verdade parecia mais sombria a cada instante e a necessidade de desvendar o que estava escondido tornava-se insuportável. Enquanto gritava por Clara, algo no ar parecia mudar. As sirenes se aproximavam e a tensão crescia a cada segundo. O olhar de Lucas, antes tão confiante, agora era só desespero. Elsa, eu vou explicar tudo, por favor. Ele se virou para mim, a voz embargada de medo. Mas antes que eu pudesse responder, algo aconteceu. Uma explosão distante, quase como um trovão. Todos viraram os olhos. A multidão se agitou de novo. E eu segurei o coração. Então, em um movimento inesperado, um grupo de homens começou a avançar em nossa direção. Eles se moviam como sombras, com roupas escuras, a expressões cerradas. Havia algo ameaçador neles, algo que fazia meu estômago se revirar. Chegou a hora, Lucas! Um deles gritou, e o tom era de acusação. O pânico tomou conta de Lucas. Não! Eu não fiz nada! Ele recuou, mas não havia para onde ir. Eu sentia que a situação estava prestes a se desenrolar em algo muito pior. A mulher que antes havia gritado sobre os segredos de Lucas avançou. E era como se o tempo tivesse desacelerado. Vocês todos estão atrasados. Ele não pode escapar. Sabíamos que ele tentaria fugir. O desespero nos olhos de Lucas se intensificou. Ele parecia um animal encurralado. E enquanto a tensão chegava ao limite, ele fez algo completamente inesperado. Se você me deixar ir, eu entrego tudo. Todo o esquema. Quem está por trás disso é maior do que vocês pensam. Lucas gritou, e as palavras ecoaram no ar pesado. Meu coração parou. Ele sabia de algo que era mais do que um simples golpe de investimento. Ele estava no meio de algo sombrio, muito maior do que imaginei. Mas antes que alguém pudesse responder, os homens cercaram Lucas. Você não pode negociar, Lucas. O nosso acordo está rompido. Você sabe o que isso significa. Eu congelava, o nó na minha garganta aumentando. Como ele poderia estar tão envolvido? O que tanto ele tinha feito? As conexões eram mais complexas do que eu pensava. O homem interno escuro finalmente chegou perto de Lucas e, olhando diretamente em seus olhos, falou com uma intensidade que fazia o resto da multidão parecer insignificante. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A nossa organização é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Desde o começo, você foi apenas uma peça no jogo. E agora, você vai pagar pelas suas escolhas. A multidão estava em silêncio, os rostos confusos, incrédulos. Mas mesmo com toda a tensão, uma sensação estranha de traição começava a se formar.
O que mais Lucas escondeu de mim? Eu a avisei, Bona Elsa, disse o homem do terno, girando o olhar para mim. Era como se eu tivesse me tornado uma parte do problema. Alguém que não sabia a extensão da situação. Você estava prestes a ser uma vítima, mas ele não é quem você pensa que é. Acho que a verdade estava prestes a explodir em meu rosto. Lucas virou-se para mim, com um olhar vulnerável. Elsa, por favor, você não entende. Eu não consegui sair. Eles me forçaram, meu pai. Mas ele não conseguiu completar a frase. Não tinha tempo. Lançaram-se sobre ele e a cena se transformou em um frenesi. Em meio a gritos e lutas, eu vi Lucas sendo arrastado, seus olhos se encontrando com os meus uma última vez. Medo, traição e algo muito mais sombrio estavam em seu olhar. E agora, Dona Elsa, o homem interno se virou para mim e a multidão começou a murmurar. O que você vai fazer? A partir de agora você está envolvida. Não há como voltar atrás. Meus joelhos fraquejaram. O que eu deveria fazer? O que tudo isso significava para mim? Sentimentos de confusão e raiva borbulhavam dentro de mim. Lucas havia me enganado. Todos nós estávamos em perigo. E a verdade estava mais próxima do que imaginava. E enquanto os gritos e o tumulto continuavam ao meu redor, uma sensação gelada de que eu também fazia parte desse jogo me atingiu. Eu precisava saber a verdade. O futuro estava escapando de mim como areia entre os dedos. E se Lucas não fosse o único com segredos? Se a verdadeira traição fosse bem mais próxima do que eu esperava? Então, um pensamento cortante atravessou minha mente. Quem realmente era Lucas e qual era seu papel nesta história? E o que mais eu não sabia? A cada segundo, a urdidura do destino me puxava ainda mais para esse abismo obscuro. Eu só podia esperar que ainda houvesse uma saída. O caos tomou conta. Olhei para Lucas, que agora estava cercado, os olhos cheios de medo, enquanto os homens em terno escuro o cercavam. A situação se transformou em um pesadelo. Eu não sabia se deveria sentir raiva ou pena dele. A multidão se aglomerava ao nosso redor, os murmúrios crescendo. O homem que liderava o grupo caminhou em direção a Lucas e, com uma voz de trovão, gritou: Você não pode escapar das suas escolhas, Lucas. Você ainda vai pagar a conta, garoto. Um choque percorreu meu corpo. O que ele queria dizer com isso? Lucas parecia desmoronar, sua confiança desfeita aos poucos. Por favor, não, ele implorou, sua voz tremendo. Eu não sou o que vocês pensam. Eu só queria ajudar. Como pude ter acreditado nele? Uma onda de desespero subiu em mim. Não é hora de se fazer de vítima. A mulher, que havia revelado os segredos de Lucas, estava agora ao meu lado, segurando o meu braço. Elsa, essa é a sua chance. Juntos podemos acabar com isso. Suas palavras começaram a ressoar dentro de mim. Algo dentro de mim se acendeu. A multidão estava provavelmente dividida entre aqueles que queriam justiça e aqueles que ainda acreditavam nas promessas de Lucas. Olhei para Clara, que estava no meio da confusão, e percebendo quanto todos estávamos envolvidos. Fiz o que parecia certo. Precisamos nos unir para acabar com essa farsa, gritei. Vários rostos se voltaram para mim. A esperança relampejou em algumas expressões.
Vocês precisam ouvir. Continuei, o coração acelerado na tentativa de ganhar força. Lucas não é o único. Há algo muito maior, ameaçando nossas vidas e nossos sonhos. Podemos expor isso juntos. As palavras saíram com uma fervor inesperado. Olhei para Lucas, que estava paralisado, quase como se esperasse um golpe final. Foi então que um oficial de polícia finalmente chegou a tempo, acompanhado de outros policiais. A pressão do momento crescia e as sirenes ecoavam. "Vamos todos acalmar!" um policial gritou, erguendo as mãos. Os homens que cercavam Lucas hesitaram. "O que está acontecendo aqui?" outro policial exigiu com um olhar atento. Aproveitei a brecha. "Estamos lidando com um golpe bem maior. Ele, Lucas, tem ligação com algo muito mais sinistro." O oficial se virou para Lucas, que apenas balançou a cabeça, confuso e assustado. "Elsa, isso não é o que parece!" Lucas gritou, mas a multidão já estava em estado de alerta. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias sobre como ele havia enganado cada uma. O clima mudava rapidamente. A tensão era palpável. Como se um feitiço tivesse sido desfeito. Lucas finalmente se viu cercado. "Acreditem em mim! Não sou apenas um ladrão." Ele estava perdendo essa batalha. E cada vez mais o desespero tomava conta. Olhei para ele e algo dentro de mim dizia que havia uma parte da história que ainda não conhecíamos. "O que mais você não contou?" perguntei em um sussurro. Mas Lucas apenas desviou o olhar e eu soube que ainda havia segredos escondidos. O homem interno se virou para a polícia e sussurrou alguma coisa. Os policiais se preparavam para levar Lucas. Um dos homens na multidão reclamou. "Ele não pode fugir disso. A verdade precisa vir à tona." As palavras dele foram um chamado. E naquele instante percebi que todos nós estávamos amarrados nessa história. O caos começou a se desvanecer com a presença dos policiais. A multidão se dispersava lentamente, mas eu não conseguia me afastar. "Essa não é a última vez que nos encontraremos, Elsa", Lucas murmurou. E aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente. O que ele queria dizer? O futuro estava nebuloso, como uma estrada desconhecida à frente. A sirene da polícia piscou enquanto Lucas era escoltado em direção à viatura. O peso em meu coração era profundo. Havia questões sobre o que realmente acontecera, e eu sabia que nada havia sido resolvido por completo. O medo, a traição e as incertezas continuavam ali, como sombras persistentes que não me deixariam em paz. Com os policiais levando Lucas embora, um nó se formou na minha garganta. O que mais eu teria que enfrentar? O que aconteceria com aqueles que estavam ligados a essa rede inquieta de mentiras? E assim, olhei uma última vez para Lucas, sabendo que essa batalha estava longe de terminar. Por fim, voltei-me para a multidão, disposta a buscar respostas. A verdade estava apenas começando a se revelar. E enquanto tudo se acalmava, um pensamento firme brotou em mim. O que virá a seguir? Essa pergunta ficava pulsando em minha mente, cheia de possibilidades e mistérios ainda não descobertos. E não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.